Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma aula de programação para dispositivos móveis, né? O nosso Android Studio. E na aula de hoje nós vamos criar uma nova aplicação, o nosso CRUD, né? Nossa aplicaçãozinha, nosso pequeno cadastrinho, o nosso WhatsAppinator, tá? Só que hoje nós vamos usar como uma API, tá? Nós vamos fazer a conexão desse nosso aplicativo com um banco de dados MySQL, tá? Através de uma conexão de script, né? Com scripts PHP, né? A nossa API PHP. Então nós vamos criar a nossa aplicação, bem parecida com aquelas anteriores que nós já criamos, né? Já criamos anteriormente. Mas nós vamos utilizar um banco de dados MySQL, tá? E para poder fazer a interconexão dos dois, a gente vai criar scripts PHP, tá? Para poder fazer esse procedimento aí. Então, vamos lá para a nossa aplicação, vamos começar a construir, pessoal. Vamos lá. Muito bom, pessoal. Então, vamos aqui na nossa aplicação, né? Vamos criar uma nova aplicação, então. New Project, Empty View Activity. Tá? Vamos lá em Empty View Activity. Application, WhatsAppinator, Crowd API. Tá? Org vida dura, ali a minha pastinha, deixa eu mudar a pastinha aqui só. Deixa eu só pegar a pastinha certa. Queremos salvar na pastinha errada. Aqui estava na outra parte. Vou carregar a pastinha aqui. 25B. WhatsApp Native, Java, API. Eu vou usar aqui o Groove, tá? Beleza, vou deixar ele criar a aplicação aqui. Deixa eu fechar o emulador por enquanto, que a gente não vai usar, né? Uma nova janela. Deixa ele só sincronizar. Tô acabando de sincronizar, pessoal. Muito bem. Primeira coisa, né, galera? Vamos lá no mais fácil de tudo, né? Lá no nosso layout, né? Vamos lá no nosso XML, tá? Vamos pegar e vamos criar, né? Vamos modificar aqui, né? O nosso linear layout. Vamos mudar aqui para linear layout e vamos aqui colocar aqui orientation vertical e margem 8 dot pixel, tá? Esse text view aqui, né? Vamos colocar aqui agenda de contatinhos, né? Que a gente pode apagar, que era do constraint layout, a gente não está utilizando. Que mais? Você, para olhar aqui como é que está ficando, cadê? Aqui.
Eu não vou colocar cor nem nada, tá, pessoal? Vocês só center. Aqui teria que ser um match parent. Pronto. Legal. Vou colocar só aqui um botão, tá? Bem simplesinho. Com o tempo é mais fácil, é mais legal vocês colocarem lá um float action, igual a gente já usou anteriormente, tá? Eu vou só colocar aqui um button, match e wrap, ID, arroba mais ID, BT inserir, embaixo também, tanto faz, tá? Margem 8 dot pixels. E o text, inserir contatinho. Opa, contatinho. E aqui, todo o resto vai ser o nosso list view. List view, match e ID, arroba mais ID, LSV, contatinhos. Contatinhos. O meu N tá dando um remonte aqui, ó, no meu teclado. Beleza. Né? Mais ou menos os mesmos moldes que a gente já fez outros aí, né, galera? Coloquem aí no de vocês e vamos dizendo. Tudo certo aqui. Todos aí, pessoal? Seguimos? Aqui tá ok também. Maravilha. Bom, o que nós vamos ter que criar aqui? Alguns elementos são parecidos, né, com aqueles que a gente já criou aí anteriormente, tá, pessoal? Não vai modificar, não, né? Nós vamos ter que instanciar aqui, fazer um objeto. Bom, vamos fazer primeiro aqui algumas coisas. Vamos lá no nosso código Java, tá? Eu vou criar o meu model para eu enxergar primeiro, então eu vou dar um new package aqui, tá? Um novo pacote no Java, então aqui dentro no meu caso é o org vida dura WhatsAppinator Crowd API, né? New package, tá? New package. Eu vou criar um novo pacote que eu vou chamar de model, tá? Nosso model. E aí a gente já conhece o clássico, né, pessoal? Dentro de model, a gente vai criar uma nova classe, aí uma classe Java normal, tá? O nome da nossa classe, a gente vai colocar o próprio nome que a gente está manipulando, então é contatinho, né? Tá? E aí agora a gente vai fazer aquele clássico, né? A gente vai instanciar, né? Então private int, tá? Int id. Só lembrando, né, pessoal, o que acontece aqui agora? Nós vamos fazer esse nosso amiguinho aqui com essa conexão com API, né? Então nós vamos utilizar aqui, tá? O MySQL como banco de dados, né? E a gente vai criar os nossos scripts, nosso API de conexão em PHP, tá? Então você tem que pensar na base de dados, como vai estar lá dentro do nosso PHP, MySQL, a gente vai ter que criar a nossa PK, né? A nossa PK, e que vai ser o nosso ID, que vai ter que ser um campo do tipo inteiro, tá? No anterior, esse do Firebase, aquele que a gente fez anteriormente, né? A nossa ID estava como uma string, por quê? Porque a gente criava aquele UID, né? Aquele número hexa, tá? Como identificação. Agora aqui já tem que ser um inteiro realmente, né? Private string, nome, private string, criar lá os mesmos elementos, celular, private string
e-mail. Opa, e-mail. E-mail, tá ali. Maravilha. E agora, pessoal, aquela clássica, né? Qual que é a clássica? A gente precisa o quê? Consultor, get set. Exatamente, Marina, muito bom. Então a gente vai aqui, botão direito, tá? Generate, né? Primeiro nosso construtor, tá? Eu vou criar aqui o construtor com os 4 campos, então seleciono os 4 campos e dou um OK. Já vai gerar o construtor ali para nós, né? E aí na sequência, botão direito, Generate, Getters and Setters, tá? Mando ele gerar, seleciono os 4 campos, né? Mando ele gerar para nós lá todos os Getters e Setters lá, para a gente poder estar trabalhando. Maravilha. Fácil, né? Beleza. Muito bom, né, pessoal? Estão aí comigo? Ótimo. Vamos lá, então. Vamos criar aqui, tá? Vamos criar aqui mais um pacote, tá? Mais um pacotezinho aqui para nós, tá? Então, botão direito, New Package. Vamos criar um pacotinho nosso, que vai ser o nosso DAWzinho aí, ó. O nosso DAW, fazer a vez do nosso DAW, né? Não é bem o nosso DAW, mas ele vai fazer a vez do nosso DAW aí, tá? Então, cria um novo pacote, tá? Na raiz do nosso pacote principal, né? No meu caso é o org Vida Dura WhatsApp Nator Cloud API. Eu criei o pacote, o package DAO. E aí, dentro dele, né? Agora a gente vai criar uma nova activity, tá? É a activity para a gente poder criar o nosso cadastro, aí, o nosso formulário de cadastro, tá? Então, novamente, dentro de DAO, botão direito, New Activity, tá? New Activity, Empty View Activity, tá? Empty View Activity, então ele traz a telinha lá de criação de Activity, né? Ele traz por default lá um Man Activity, né? Como nome, né? Esse nome é ruim, né? Vamos colocar aqui Cadastrar Activity, tá? Cadastrar Activity. O layout ele inverte, né? A Activity é cadastrar. O pacote está certo, eu quero criar dentro do DAO ali, ó, org, vida dura, WhatsApp Nator, Cloud API, DAO. Eu preciso aprender a colocar uns nomes mais curtos, né, pessoal? Eu sei, não se preocupem. E a linguagem vai ser o Java mesmo. Maravilha. Então dá um finish e ele vai criar lá essa nova para, ó, ele criou o cadastrar activity e a contrapartida é que ele criou o activity cadastrar para nós também, né? O activity cadastrar que está aqui. Deixa eu colocar a visão duplicada aqui, ó. Diminuindo um pouquinho aqui para a gente enxergar. Tudo bem? Estão aí? Vou começar fazendo essa telinha, então. Estão aí comigo, pessoal? Só dá um OK? Uhum. Sim, sim. Uhum. Maravilha, então. Bom, ele traz o constraint layout por padrão, né? Eu vou trocar aqui por linear layout. Linear layout, normal, tá? Nosso tradicional orientation, orientation vertical, margem igual a 8 dot pixels. Bom, vou criar aquela tela que a gente já mais ou menos já conhece, né, pessoal? Que a gente já fez na versão local e na versão desktop, tá? Vou colocar um match e um wrap aqui, tá? Só para poder ficar centralizado. Text, cadastro de contatinhos. Não vou colocar cor, não vou colocar nada, tá, pessoal? Não vou gastar tempo com isso, tá? Vocês já sabem fazer isso, né? Aí depois vocês brincam um pouco em relação, tá? Né? Cadastro de contatinhos, só para ficar alinhadinho ali. Maravilha, tá?
Cadastro de contatinha. Aí a gente começa a montar ali a nossa telinha, né? Text view, tá? Wrap e wrap, text. Eu vou até trazer aqui, ó, o ID, né? Tá? Apesar de que ele não vou fazer ele editável, tá? A gente vai deixar ele bloqueado depois. Edit text, match e wrap, ID, arroba mais ID, edt ID, tá? edt ID, outro edit text, aqui vai ser o wrap, edit text, não, perdão, text view, né? Text view, aqui vai ser o text, vai ser o nome, nossa, olha como está remontando esse teclado, nome, edit text, match e wrap, ID, arroba mais ID, edt nome, todo em inglês. O próximo, text view, wrap e wrap, text. Vai ser aqui o nosso celular. O outro vai ser o edit text, match e wrap. O ID, arroba mais ID, edt celular. Text view, wrap e wrap. O último vai ser aqui o e-mail, e aí o seu respectivo edit text, match e wrap, ID, arroba mais ID, edt e-mail, beleza. Vamos colocar dois botões, um botão aqui para colocar match e wrap. Então, relembrando, né? Não estou colocando nada demais aqui, estou falando bem simplão o design, tá? btn é gravar, tá? Gravar, inserir, né? Inserir, né? Acho que é melhor inserir. Inserir. Tá, tudo bem, vamos deixar assim por enquanto. Me veio uma coisa na cabeça, mas depois a gente vê como é que a gente vai fazer. E o text, inserir. Ó, o meu N aqui duplicando aqui, ó. Inserir contatinho. Só uma margem aqui para ele um pouquinho, 5 dp. Tá? Botãozinho inserir, né? Um botãozinho, um botão. Um outro botão aqui. Opa! Um outro botão para a gente poder match e wrap, ID, arroba mais ID, btn cancelar, se eu não quiser mais voltar, né, para outra tela, cancelar, text, cancelar, ó, o meu N duplicando, e a margem 5 dot pixels, tá? Beleza. Pode ser um limpar também, né, pessoal? Pode ser um limpar aqui também, né? Cancelar eu vou deixar por último, vou colocar aqui um botão wrap, ID, arroba mais ID, btn limpar, text, limpar campos, né? E a margem 5 dot pixels. Só coloquei ali errado, que eu coloquei aqui wrap,
Deveria ser match parent. Isto, tá? Se você quiser, pode colocar aquela cor, né? Ó. A gente pode colocar o background tint, né? Vou colocar aqui algumas cores padrões, tá? Só para a gente colocar Sharp 00F, aqui fica no azul. O limpar eu vou colocar aqui background tint. Opa, background tint, vou colocar o verde, Sharp 0F0, tá? Ficou muito verde, né? Mas tudo bem. Um tomzão de verde gritante ali. E aqui eu coloco background. Como eu não criei cores, está usando aqui direto. Se você tiver outra RGB, é só você colocar o que você quiser, tá? F00. Pronto, vermelho. Maravilha, tá? Só para poder ficar uma corzinha ali nos botões. Aí vocês podem trabalhar depois em cima de cores e tudo mais, pessoal. À vontade aí de vocês, tá? Tem problemas em relação a isso. Muito bem, pessoal, estão comigo? Alguém se perdeu em algum momento aí? Ok, estão comigo? Sim, professor. Muito bom, pessoal. Bom, o que acontece agora? A gente vai fazer esse cadastro, né? Vamos colocar, faço aqui no men, né? Ó. Vamos no men colocar a chamada ali para esse cara, né? Vamos colocar button, né? O nosso btn. Como é que a gente chamou BT? Inserir? Esse? Cadê o XML aqui? Inserir. btn inserir. btn inserir, ó. Aí coloquei com 2 N ainda. btn inserir. Né? btn inserir, tá? Vamos instanciar esse cara aqui. Apaga isso que não nos interessa. Fazemos aqui o cast. Fazemos relacionamento. btn inserir. Recebe o cast de button. Find view by ID research conta id.btn inserir. btn inserir. Né? btn, vai ver o que aconteceu. btn inserir. Esse é o porquê. Eu acho que eu mudei lá e não salvei, tá? btn inserir. Eu só vou fazer a chamada aqui bem simples, só para poder trazer essa tela, né? btn inserir. btn inserir, ponto 7, click listener. New view on click listener, né? O que eu vou ter que fazer aqui, gente? É simples, é só dar um start activity lá, né? No amiguinho. Então, start. Opa. Start activity. E aqui start activity, a gente cria um intent, new intent. E o intent é aquilo que a gente já sabe, né? Onde que eu tô, onde que eu vou, né? Em qual activity que eu estou. Eu estou aqui no man activity.this, né? E para onde que eu vou? Eu vou para o cadastrar activity.class, porque ela não está instanciada ainda, né? Então, beleza.
Só isso daqui já vai fazer a nossa tela ser carregada, né? Só essa parte inicial aí. Maravilha. Muito bom. Tudo bem aí? Tudo Ok? bem. Uhum. Joia, vamos lá então. Vamos lá no nosso então cadastrar, tá? Vamos lá no nosso, voltar para o nosso cadastrar activity, né? Agora para o nosso Java, vamos criar os nossos elementos. Então, edit text, né? Os elementos que a gente deseja. Edit text, a gente chamou de ID, EDT ID que a gente chamou. EDTID. Uhum. EDT ID, né? EDT ID, verdade. ID, só de onde que veio o ID? Minha cabeça ID, né? EDT ID, EDT nome. Nossa, gente, esse meu N aqui tá complicado. EDT celular, EDT e-mail. E-mail. Opa, meu teclado aqui. EDT e-mail. Beleza. Button, BTN inserir, BTN limpar e BTN cancelar. 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 BTN, ou inserir também. Tá um caso sério esse teclado aí. Vou apagar o que me interessa aqui, né? E vamos fazer o cast que nós já estamos acostumados aqui para os nossos dois amiguinhos, né? Tá? Nossos amiguinhos, dois não, perdão. EDT ID recebe um cast de edit text, perdão, edit text, find view by ID, resource.id.edtid, tá? EDT nome é igual ao cast de edit text, find view by ID, minúsculo, perdão, find view by ID, resource.id.edt nome, EDT celular, recebe o casting de edit text, find view by ID, resource.id.edt celular e EDT email, recebe o casting de edit text, find view by ID, resource.id.edt email. Fizemos isso para os edit texts, da mesma forma vamos fazer aqui para os buttons. Então, btn inserir, recebe o cast de button, find view by ID, resource.id.btn inserir, btn limpar, recebe o cast de button, find view by ID, resource.id.btn limpar,
E o último, btn cancelar, recebe o casting de button find view by id resource.id.btn cancelar. Muito bem, pessoal, coloquem aí no de vocês. Muito bem. Vamos sempre pelo mais fácil, né, pessoal? Então, o que é o mais fácil nosso? Nosso botão limpar e cancelar, né? Então, vamos lá. btn cancelar, set on click listener, new view on click listener. Simplesmente o que a gente faz aqui? O cancelar é para encerrar essa ação e voltar para a tela anterior. É só finalizar, então, é só dar um finish nesse cara, né? Ele já vai automaticamente finalizá-la, né? Finaliza essa activity e ela volta para o remove da pilha, né? Volta para a anterior, que é o man. Maravilha. E o limpar, btn limpar, set on click listener, new view on click listener. Aí a gente simplesmente vai limpar, vai voltar os dados da tela lá. Então, edt id set text é igual a aspas, aspas. Apesar de que o id a gente não vai manipulá-lo, né? Mas mesmo assim, vamos deixar seguindo a ideia. edt nome ponto set text recebe aspas, aspas. Tá? edt celular set text aspas, aspas. edt e-mail ponto set text recebe aspas, aspas. Muito bem. E aqui só para pensando em o X, o Y, né? A gente joga o foco lá para o nome. E por que não para o ID? Porque o ID eu não vou digitar, né? O ID vai ser automático, vai ser controlado pela aplicação, né? Então o primeiro campo que a gente vai estar trabalhando é o nome, efetivamente, tá? Jogo lá para o nome, o foco da aplicação. Muito bem. Em paralelo agora a gente para um pouquinho aqui que vai ser o nosso botão incluir. Mas antes da gente poder incluir, a gente tem que entender algumas outras coisas que vão acontecer, né? Então, no nosso caso aqui agora, a gente vai mandar, né, o nosso incluir aqui, né, o clique do nosso incluir, cadê a nossa telinha aqui, cadê cadastrar, né, o clique do nosso inserir, vai ter que pegar
esses dados, de certa forma, né? E mandar isso daqui para, para o MySQL, tá? Só que o nosso estúdio não acessa diretamente, né? Não acessa diretamente o nosso MySQL. Poxa, então para isso a gente vai precisar de alguém para intermediar, e aí vai ser essa nossa API, né? Que aí a gente vai fazer em PHP. E vamos fazer uma comparação com conhecimento adquiridos em outros seriados já, né, pessoal? No PHP, imagina então que isso daqui fosse um site em PHP, tá? E eu estou fazendo aqui um CRUD, né, uma tela de cadastro no PHP, e eu vou pegar os dados, vou gravar isso daqui para o PHP, vou ter que mandar para o meu script, né? Eu tenho lá para eu poder criar um CRUD, o que eu fiz no PHP? Na verdade, não é no PHP, né? A gente teve que fazer um formulário em HTML, CSS, JS, mas um formulário, concorda? Não é isso? Eu teria que ter tido um formulário lá, e no clique lá do botão submit do meu formulário, eu tenho um action passando para o meu script PHP. Concorda comigo, pessoal? Lembram disso? Né? Temos um formuláriozinho que tem uma action, sei lá, seria lá o gravar contatinho.php, por exemplo. E o clique desse meu gravar contatinho em PHP, o clique do submit do formulário, perdão, aciono o gravar contatinho, o gravar contatinho.php recebe, né, o post, né, desse formulário, recebe lá as variáveis posts do formulário. Imagina que essa minha tela que vocês estão vendo aqui agora, ó, na direita, né, tudo isso daqui onde está aqui agora, é o nosso formulário HTML, e ele recebe isso daí. Eu já disse para vocês em outras ocasiões, né? É sempre a mesma coisa. Muda o jeitão de fazer, muda o jeitão da madeira, mas continua sendo madeira, né? O nosso formulário é esse cara aqui. Eu vou ter que ter um script em PHP para receber. A única coisa que eu vou ter, eu não consigo pegar esses dados, porque isso daqui não é um dado HTML que o PHP comumente receberia, né? Eu não consigo receber ele no formato de um post isso daqui. O que eu posso fazer com esses dados que estão aqui para mandar para um script PHP? Alguém tem alguma ideia? Nós temos até um colega aqui com um nome parecido. Tá JSON? Olha só, Will, muito bem. A gente pode pegar estes dados que estão aqui, né? E criar um JSON deles, um JSON, né? Para poder mandar, tá? Para poder mandar, né? Para o nosso script PHP, né? Para poder mandar para o script PHP. Antes de eu criar o JSON, acho que vai ficar um pouco estranho se eu criar só o JSON, então vamos dar uma pausa aqui agora. Já estamos caminhando aqui mais ou menos para o final depois. Vamos fazer então. Eu vou abrir aqui o meu champ, tá? Eu vou abrir o meu champ aqui. Acho que ele criou errado aqui. Champzinho, tá? Eu vou startar aqui o meu champ, pessoal. E eu vou criar essa banquinha de dados que eu não tinha já para a gente poder enxergar. E para a gente poder criar então também. Startem o champ de vocês aí também, tá? Bom, vou usar o Sublime aqui, tá? E no meu Sublime, eu vou ter que criar alguns arquivos. Então, lá no meu champ, tá? Lá no meu champ, eu pegar aqui, ó. Lá no meu champ, eu vou criar uma pasta, tá? Lá aqui no meu champ. Opa! Aqui dentro do meu champ, dentro de htdocs, tá? Eu vou criar aqui uma nova pasta, tá? WhatsAppinator Crowd. WhatsAppinator Crowd, tá? WhatsAppinator Crowd, né? Dentro de htdocs, pessoal, do meu champ. Por quê? Olha só, nós vamos criar scripts PHP, né? Ou seja, o nosso Apache precisará interpretar esses scripts, né? Então, a gente tem que estar colocando, né, dentro desse
desse htdocs, né, dessa pastinha que a gente está criando, tá? Os nossos scripts em PHP, tá? Nossos scripts em PHP. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que criar, né? Criar, primeira coisa, um meu script. Vamos criar ali project. Deixa eu adicionar aqui folder, add folder. Vai estar aqui em C2 pontos. C2 pontos. Jump. htdocs. WhatsApp Nator Crowd. Vou adicionar essa pasta aqui só para ficar mostrando aqui, né? Aí beleza, vamos criar um novo amiguinho. E esse amiguinho aqui que está aqui, né? Esse amiguinho que está aqui, new file, aqui ver, beleza. Eu vou, agora sim, eu vou pegar, eu vou criar esse cara aqui, eu vou chamar de conexão, tá? Conexão.php, conexão.php, tá? Que é para prover a minha conexão aqui em PHP, né? Então, eu vou fazer simples, sem grandes tratamentos, tá, pessoal? Um connection em PHP. Vou criar aqui um $server, $server, $server. Eu estou meio travado no PHP aqui, tá? Eu vou abrir o meu endereço no meu MySQL, tá? Vai ser um host. Aqui eu tenho que colocar o endereço de onde está rodando, né? No nosso caso vai ser localhost, tá? Localhost. A porta que eu estou rodando. O meu tá, apesar que está dando erro, eu sei que a porta 3306, acho que aqui não pode ter espaço, se eu não me engano. Tá? 3306, né? E o nome do meu banco de dados, dbname, um N só, dname igual a o nome do banco, Whatis, com Z, Whatis. Foi o mesmo que a gente usou no outro lá, né? No Firebase, Whatis, né? Usuário, usuário, o meu usuário está como padrão root, né? E a senha, $senha, a minha senha é para estar em branco, depois eu vou dar uma verificada se não é isso, tá? $senha, tá? Você vai colocar, obviamente, a sua senha, tá? Vamos dar um try, try, e a gente vai fazer a conexão baseada em PDO. PDO é igual a new, PDO, PDO, abre parênteses, $server, $server, tá aqui, tá? Vírgula, $usuário, vírgula, $senha. PDO, a gente vai testar se não vai dar nenhum problema. PDO, set attribute, o meu, estou usando aqui o attribute com 2 T's. Attribute, PDO, dois pontos, attribute, attr, error mode, tá? PDO, dois pontos, error mode, aqui, desculpa, error mode exception. Caso dê algum erro, para ele chamar o tratamento de erro do próprio PDO, tá? Aqui só a gente vai colocar um catzinho, né? Caso dê erro, minúsculo, cat. Caso dê problema, cat PDO exception. Exception. A gente cria um $erro. Tá? E aí eu vou dar só uma aqui na tela mesmo, só para a gente poder pegar o erro aqui.
erro na conexão, erro na conexão, erro na... Meu teclado está desconfigurado. Isso, conexão. Conectado com dólar erro get code. É o código de erro. Conectado com um BR aqui só para quebrar a linha. BR, ponto e vírgula. Eu vou pegar a mensagem também. Eco mensagem, tá? Conectado com dólar erro, get message. Beleza. Então aqui é só para fazer uma conexão bem simples, tá? Bem simples, pessoal. Para a gente poder trazer os nossos dados. Vamos criar esse pequeno scriptzinho aqui. Ele vai fazer a nossa conexão com o nosso servidor MySQL. Lembrando, né? Eu não criei o servidor ainda, né? Eu vou criar o servidor ali, né? Desculpa, o servidor, o banco, né? Dentro do Firebase, do MySQL, com o nome de Whats, que eu chamei ali, tá? E o que eu vou ter aqui agora, pessoal? Tudo bem? Estão aí comigo? O que eu vou ter aqui agora? Eu tenho que criar o meu script, o meu gravar, o meu inserir, tá? Contatinho, gravar contatinho, algo do gênero aí, né? Que seria o meu action lá que o meu formulário estaria recebendo, né? E olha só, vocês vão se surpreender agora. Vamos criar um novo arquivo aqui. New file aqui também, tá? Vou salvar ele aqui, ó. Eu gosto de usar assim, ó. Um prefixo falando o que vai fazer, né? Ins, de inserir, ou grave, de gravar. Contatinho, ponto PHP, tá? Então, aqui é um nome, é uma sigla que eu particularmente gosto de usar, tá? Não tem, vocês gostam de usar um outro nome, gravar, inserir, colocar o nome inteiro, tá? Cheio, ok. Eu gosto de usar só esse prefixo que fala o que esse cara vai fazer. É um curto, né? Mas é um gosto pessoal meu, tá, pessoal? Fique à vontade em relação a isso. Bom, abrimos o nosso PHP, tá? Abrimos o nosso PHP, né? Eu tenho que fazer a conexão, então vamos dar um require, tá? Um require ons, tá? Nesse nosso amiguinho, que é o quê? Ponto barra o conexão ponto PHP. Eu faço, né? Eu importo aqui para dentro, dou um include aqui, né? Um require para esse nosso conexão, tá? E olha só, pessoal, como eu disse para vocês, o que isso daqui é? Né? O que isso daqui é? É o nosso script em PHP. Né? É o nosso script PHP que estaria recebendo os dados do meu formulário. Então, imagina que eu tivesse feito um formulário lá, que eu tivesse lá um input type text, txt nome, input type text, txt endereço, input type text, txt celular. O que vai acontecer? Eu tenho que pegar e receber esses dados, porque está vindo para mim de alguma forma. Né? Então, dólar nome, eu vou receber isso baseado num post, tá? Mesma coisa, post de txt nome, um N só, bateu duas vezes, txt nome, dólar celular, eu vou receber um post, tá? De txt celular, dólar e-mail, recebe dólar post de txt e-mail.
Opa, e-mail. Pronto, eu tenho os 3 valores que eu recebi. Aqui eu não estou fazendo tratamento nem nada, tá? Monto o meu PDO, monto a minha string para o meu PDO. Dólar, eu vou chamar de SQL insert. Vai ser o quê? Insert into. Vou chamar de contatinhos, né? Minha tabela, não criei ela ainda, né? Mas vou chamar de contatinhos também. Contatinhos. Os campos que eu desejo inserir, né? Eu vou ter o ID eu não estou colocando aqui, porque o ID vai ser um campo auto-incremento, né? Nome, celular e e-mail. Values, tá? E aqui eu passo parametrizado, 2 pontos nome, vírgula, 2 pontos celular, vírgula, 2 pontos e-mail. 2 pontos e-mail. Ficou aqui o meu N para variar, ficou duplicado. Muito bem. Vou preparar aqui, né? Eu criei a minha string, né? Eu vou criar aqui um statement stmt é igual $PDO, tá? Prepare. Eu vou preparar essa instrução SQL, que é o meu $SQL insert, tá? Vou passar os parâmetros, né? Então, eu vou pegar os meus parâmetros, aqui a gente parametrizou, eu preciso passar valores para ela, que são os próprios valores que estão aqui, né? Então, $SPMT, bind value, o meu Sublime não está reconhecendo os scripts do PHP aqui, tá? Pode ser alguma coisa do meu plugin aqui, tá? Era para dar automático, mas tudo bem. Então, para o meu parâmetro $nome, tá? Eu vou passar a variável $nome. Eu usei o mesmo campo ali, poderia ser diferente, tá? Não tem problema. $stmt, bind value, tá? Para celular, vírgula, celular, $stmt, bind value para o meu outro valor, $e-mail, vírgula, $e-mail. Nome, celular e e-mail, tá certo, né? Maravilha. Vou executar. E eu vou dar um execute. O execute do PDO, né, do statement, já fala se deu certo ou deu errado, tá? E aí, o que vai acontecer? Eu vou estar colocando esses valores aí, executando, né? E eu já testo se deu certo ou não. E o que acontece, gente? Eu vou ter que devolver isso para o nosso Android. Só que, como é que eu devolvo isso? Eu tenho que dar uma resposta para ele. Eu vou devolver justamente no formato de um JSON. Então, eu já vou montar um JSON aqui, se deu certo ou deu errado. $STMT, execute. Maravilha. Ele vai já devolver para nós um true ou false. Se deu certo, eu vou criar aqui um vetorzinho, $dados, tá? Vai ser o quê? Vai ser um array. Eu vou criar um array. E o que a gente vai passar aqui? Eu vou falar que o meu insert, né? O meu insert, ele deu ok, né? Ele deu aqui OK. Tá tudo certo com ele. Ele deu OK, né? E, sei lá, eu vou passar ainda um flag aqui que eu passo aqui. Eu vou passar um e-mail aqui, falando que o e-mail foi cadastrado. E-mail, o nome, tanto faz. Tá? Pode ser o e-mail mesmo. Eu vou passar aqui o próprio $e-mail. Beleza. Tá? Isso se deu certo. Se deu errado, else. Tá? Se deu errado, $dados é igual. Tá? Eu vou criar o meu array. Aqui,
só um array, né? Só um array, perdão. Ele deu autocomplete ali, eu não reparei. Array. E eu vou falar que o meu insert falhou, tá? Eu vou falar que o meu insert aqui, tá? Ele deu um erro, tá? Deu um erro. Maravilha. Então, olha só, eu montei um arrayzinho e o que eu faço com ele? Eu printo ele no nosso estúdio. Eu dou um echo no nosso Android. Só que eu vou dar um JSON encode, tá? Do nosso $dados, tá? Do nosso $dados. Olha só, ele vai fazer esse nosso encode aqui, tá? Vai fazer esse nosso encode e vai gravar essa informação para nós aqui, né? Dentro do nosso... Opa, só aqui que ficou errado, ponto e vírgula, meu teclado mudou aqui, ó. Né? O teclado aqui é gringo, então o teclado ele se perde aqui um pouquinho em alguns momentos, né? Tá? Muito bem. Então, olha só, pessoal. Coloquem ainda de vocês essa forma, tá? Muito bem. Muito bom, pessoal. Colocando isso daí agora, olha só. Agora nós vamos ter que pegar, né? E finalizar, né? Perdão, finalizar não. A gente vai ter que ir lá para o Android Studio, né? A gente vai ter que ir lá para o Android Studio, voltar para o Android Studio e no clique do nosso botão inserir, né? Nós vamos ter que pegar esses dados que estão na tela e passar no formato de JSON, né? Chamando esse nosso elemento, tá? Aqui o meu insert ficou... chamando esse nosso valor e passando esses valores para esse script aqui, tá? Mas pelo nosso horário, nós não vamos conseguir isso agora, tá? Nós vamos deixar para uma outra aula, tá? Para a próxima aula, né? E a gente vai fazer isso daí. Eu vou parar aqui agora a gravação, pessoal, mas permaneçam ainda na reunião, tá? Não saiu ainda. Eu vou só finalizar a gravação aqui do nosso vídeo, pessoal. Eu agradeço aí, por enquanto, a participação de todos. Até uma próxima. Tchau. Não saiu ainda.